chamar a Fernanda Sanglard, que é uma das diretoras então, do documentário, pelo menos para dar uma palavrinha para encerrar, antes da gente começar a mesa 2. Bom dia, gente. Só queria agradecer a Ciane e a organização do Congresso pela oportunidade de exibir o documentário. Ele foi dirigido por mim, pelo Vitor Zaiden, mas é um trabalho coletivo, né, fruto de uma pesquisa de cerca de 4 anos, coordenada pela Comissão da Verdade em Minas Gerais. E o grande desafio desse documentário era que os resultados dessa pesquisa não ficassem restritos a um relatório formal de cerca de 4.000 páginas, pouco acessível à sociedade. Então, era uma forma de transformar aquela pesquisa, né, aqueles depoimentos, né, baseados em pesquisas de história oral, em uma narrativa palatável para a sociedade. Então, a gente produziu, na verdade, 2 documentários, um é mais institucional, explicando para as pessoas o que é a justiça de transição, o que é a justiça de transição no Brasil, o que é a Comissão da Verdade e por que é importante a gente entender a ditadura e o legado autoritário brasileiro para compreender o Brasil contemporâneo, né? Porque não é insuficiente, né, que a gente tente compreender o momento contemporâneo sem compreender esse legado autoritário e sem entender os nossos desafios, né, enquanto também atores de construção dessa narrativa. Lembrando que esse documentário tinha um propósito também, e a Comissão da Verdade em Minas, ela teve uma dinâmica de trabalho que funcionou um pouco diferente de outras comissões da Comissão Nacional, porque ela tentou incorporar nos seus números de mortos e desaparecidos os camponeses e os indígenas, para demonstrar que a narrativa sobre a ditadura brasileira ainda é uma narrativa majoritariamente contada por movimentos urbanos e estudantis, que exclui uma série de outros grupos, né, que foram alvo e uma série de outras vítimas a serem não só contabilizadas, mas terem essas narrativas contadas. Então, eu acho que esse é um legado, né, é importante, apesar da Comissão Estadual da Verdade em Minas já ter encerrado seu trabalho, e esse foi o último resultado da pesquisa, né, foi lançado em junho do ano passado, esse vídeo. Ele está disponível, ele está no YouTube, esse vídeo e outros, né, produzidos. Então, eu queria pedir a vocês que, quem não tiver conseguido assistir tudo ou tiver assistido e tiver achado importante, que usem em suas aulas, usem nas suas universidades, divulguem. Né? Nesse momento, a gente tem uma grande dificuldade de divulgação, de discussão de temas como esse, mas está lá no canal da Coveng no YouTube, é só colocar Coveng, COVEMG. Né? É uma narrativa baseada, muito centrada, obviamente, em Minas Gerais, pelo propósito daquela pesquisa para aquela comissão, mas que pode ser compreendida e pode ser interpretada também, eu acho que por todo o Brasil. Né? Então, eu acho que é um convite do documentário a pensar o Brasil, considerando esses aspectos de fundamental importância para a gente contextualizar e compreender melhor o que acontece hoje, os sintomas, né, desse legado autoritário. Obrigada pela atenção de vocês.
Bom dia a todas e todos. Dando sequência à nossa programação de hoje, nós vamos iniciar a mesa 2, Tendências em Comunicação e Política, Movimentos Sociais e Resistências Populares. E para isso, eu convido a compor a mesa a professora Luciana Ferreira Tatagiba, o professor Luiz Felipe Miguel e a professora Rosley Maia. Seguindo a mesma dinâmica que a gente está fazendo desde ontem, então, na verdade, desde a abertura, vou fazer uma pequena apresentação, mais relatos dos nossos palestrantes que compõem a mesa, e depois a gente abre para as falas de 30 minutos e após o debate, as perguntas até meio-dia. A professora Luciana Tatagiba é professora livre-docente do Departamento de Ciência Política da Unicamp, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, realizou pós-doutorado na University of Bradford, no International Center of Participation and Peace Studies, doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, mestrado em Ciência Política também na Unicamp e graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo. Desenvolve pesquisas em torno dos temas democracia e participação, movimentos sociais e confronto político no Brasil. Professor Luiz Felipe Miguel, pesquisador, defende a universidade pública, laica, gratuita e de qualidade e o retorno do Brasil à normalidade democrática. Além disso, professor é titular livre do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, o DEMODE, e é pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os livros Democracia e Representação, Territórios em Disputa, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea e Dominação e Resistência. E a professora Rosley Maia, professora titular do Departamento de Comunicação Social da UFMG, com mestrado e doutorado em Ciência Política pela University of Nottingham, Inglaterra, e pós-doutorado no Boston College. Coordena atualmente os projetos de cooperação Universidade de Mannheim, na Alemanha, Universidade de Carolina do Norte, com vários projetos de cooperação com a Labicon, Universidade da Beira Interior, FACON, UFBA, entre outras universidades. Tem editado livros sobre a esfera pública e associativismo cívico, internet e participação política no Brasil, líder de grupo de pesquisa, do Grupo de Pesquisa Mídia e Esfera Pública da UFMG, pesquisadora do CNPq, atua na área de comunicação e política, com ênfase em democracia deliberativa, esfera pública, teoria do reconhecimento e sociedade civil. Nós vamos começar com a professora Luciana Tatagiba e depois na sequência. Muito obrigada. Bem, muito obrigada pelo convite. Eu preciso das minhas mãos para falar, se eu pudesse usar o... Nesse evento. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muitíssimo o convite. É uma honra participar desse encontro tão importante. E é uma honra também dividir a mesa com vocês, gente que eu respeito, admiro e que estou muito feliz de estar nessa mesma trincheira num momento como esse, né, que temos que travar lutas diárias tão duras, tão estressantes, enfim. Quero dizer que é realmente um enorme prazer. Quero parabenizar todos que estão envolvidos na realização desse evento. É uma tarefa hercúlea realizar o evento acadêmico nesse momento em que a gente sofre tantos ataques, temos tão poucos apoios, enfim, então quero parabenizar bastante. Vou colocar aqui para o negócio não está funcionando, já sei. Ser instigada a falar em resistências populares depois do dia de ontem, né? Depois de quarta-feira, é um grande desafio. Trouxe essa foto aqui para ilustrar, em homenagem. Isso dava uma capa de livro, é belíssima essa foto.
pensando, né? Tinha tanto tempo que eu não sentia esse gosto da vitória que eu nem sabia mais o sabor que tinha. Então foi muito bom sentir na quarta-feira um certo gostinho de novo, de algo acontecendo, enfim, né? E apontando para algumas direções aí. Eu acho que o que a gente viu ontem na rua dá força aos argumentos que eu tenho defendido nas minhas últimas publicações, reiterado nos eventos que eu participo. Que é o seguinte, que a gente não pode discutir as potencialidades e os limites do ativismo no Brasil, ou das resistências populares no Brasil, olhando apenas no retrovisor do golpe de 2016, ou do sucesso eleitoral da nova direita. O que eu vou um pouco mostrar aqui, e acho que a quarta-feira reforça isso, é que embora nós tenhamos tido esse desfecho, o campo do associativismo no Brasil é muito diverso, é muito rico. E os protestos, eles apontam isso, né? Um padrão muito heterogêneo de lutas, e seria um equívoco reduzir tudo isso à vitória da direita. Ela houve, mas tem muito mais nessa cena que eu gostaria de tratar, e esse é um pouco que eu gostaria de apresentar e de tratar aqui para vocês. Nossas derrotas foram fragorosas, mas elas são só uma parte da história da resistência das lutas populares. Nos próprios fios que teceram nossas derrotas, forjava-se também a renovação das lutas populares nesse país. E é sobre isso que eu queria falar, né? Um pouco dessa combinação bastante contraditória desse momento que nós vivemos para pensar as resistências populares nesse cenário que se abre, nessa quadra histórica. E eu vou falar isso a partir de uma pesquisa que eu realizei, trazendo alguns dados aqui para iluminar e para ilustrar esse debate, de uma pesquisa que eu realizei com meu colega de departamento, o professor André Galvão, que é do Centro de Estudos Marxistas, lá da Unicamp, meu colega de departamento. A gente realizou uma pesquisa sobre protestos no Brasil, cobrindo o período entre 2011 e 2016. A gente fez um levantamento de dados de greves e protestos em todo o Brasil e montamos um inédito banco de dados de protesto. O resultado dessa pesquisa foi publicado há cerca de 2 semanas atrás na revista Opinião Pública, onde a gente traz a gente faz toda a discussão teórica, metodológica, apresentamos os resultados em profundidade e a gente também disponibilizou o banco de dados da pesquisa. Então, se alguém tiver interesse, quem estiver estudando o tema, o banco de dados está disponível no site da revista Opinião Pública do CESOP. Aqui eu vou só pensar alguns resultados da pesquisa e não vou me deter nos aspectos teóricos nem metodológicos, porque senão eu não chego onde eu quero no tempo que eu disponho. Então eu vou direto ao ponto aqui com alguns resultados, basicamente, que tem a ver com a ocorrência dos protestos, quem foi para a rua para reivindicar o quê. Com essas 3 perguntas, eu busco apontar um pouco para esse panorama heterogêneo dos protestos no país, um pouco para localizar as resistências populares no seu cenário mais amplo, num contexto um pouco mais amplo, que inclusive tem a ver também com a forma como o setor popular vai compartilhar as ruas desse país com as novas direitas a partir de 2015. Então eu vou percorrer esse caminho um pouquinho mais ampliado, porque eu acho que isso também ajuda a evitar uma certa miopia do presente. Muito bem, então vou começar a pegar um pouco essas, para pensar. Então a ideia é apresentar um pouco esses resultados para depois pensar o que eles nos dizem sobre os desafios, as possibilidades das resistências populares, que é o nosso tema aqui nesse cenário. Eu vou começar com o primeiro slide. Pode passar, por favor. Isso. Aqui a gente tem a frequência anual dos protestos entre 2011... Eu estou atrapalhando aqui, né, eu acho. Está dando para ver? Ah, vou ver aqui um pouquinho mais, Felipe, eu vou chegar mais pertinho. Aqui a gente tem uma frequência anual dos protestos. Ah, tá. Muito bem. Aqui a gente tem, então, uma frequência anual dos protestos entre 2011 e 2016. O que eu queria chamar a atenção aqui, muito brevemente, é para essa curva ascendente dos protestos aqui, já a partir de 2012. Isso para nós é muito interessante, um pouco, porque o que a gente vê aqui é um aumento de 140% em relação a 2011. Isso leva a gente a perceber, a gente desenvolve isso em detalhe no artigo, que, de certa forma, o caldeirão de insatisfação que explode em 2013, ele já estava aquecendo desde 2011. Né?
Então, acho que isso para a gente também dá uma perspectiva para entender um pouco o que foi 2013. 2013 não surge de nada. 2013 tem a ver com um acúmulo de insatisfações que se gera anteriormente. Acho que isso é importante para a nossa análise posterior. Em 2013, os protestos alcançam o dobro da média do período, né, constituindo o ponto mais alto da curva. Esse é um período de intensa mobilização, né, precipitado aí pelas reivindicações da tarifa do transporte público, enfim, no que ficou conhecido como as jornadas de junho. A gente tem ali depois uma diminuição dos protestos a partir de 2014. Aqui é 2016, a gente parou em agosto, né, quando a Dilma sai. Então, a gente vai até o final, a linha sobe um pouco mais. Mas a primeira coisa, então, aqui, não vou me deter nesse gráfico, é só mesmo para apontar que a gente já tem uma curva ascendente sobre a qual eu quero falar um pouquinho mais depois. Vamos partir para o próximo, que tem a ver com quem protesta, né, que é uma discussão que eu gostaria de tratar aqui de uma forma um pouco mais detida. Quem é que foi para a rua protestar nesse período, principalmente, né? O que eu acho que é interessante a gente perceber nesse gráfico é que quem ocupou centralmente as ruas nesse país são grupos sociais que foram tradicionalmente a coluna vertebral do ativismo social no Brasil. Trabalhadores, populares e moradores. Aqui, populares e moradores, a gente tem MST, MTST, né, associações de moradores, todo esse conjunto de atores. E estudantes. Quando a gente junta essas três coisas, só de a gente pensar, por exemplo, né, trabalhadores e populares, representam aí 50% dos grupos sociais que protestaram no período. Na terceira posição, entre os grupos sociais que mais protestavam, estavam os estudantes, com 11,9%. Isso é interessante a gente perceber, em primeiro lugar, eu acho que para quem, né, aponta, acho que isso ajuda a gente a qualificar um pouco o debate sobre os novíssimos movimentos sociais nesse período, sobre a grande novidade que ocorre nesse período entre 2011 e 2016. A gente vai ter novidades, vou falar sobre ela, mas essa estrutura, essa ossatura da sociedade civil brasileira que se constrói desde o período da transição, ela está aí. É ela que vai dar, ela continua dando o suporte fundamental para as lutas nesse período, com uma centralidade, como eu vou mostrar depois ainda, das lutas capital-trabalho. Isso não saiu do cenário, está presente junto com um conjunto de outras inovações, um conjunto de inovações que vem nesse período. Bem, aí a gente pensa nesses três primeiros grupos, né, trabalhadores, populares e moradores, estudantes. Quando a gente junta isso, a gente tem mais de 60% do ativismo no período é composto, portanto, do que nós poderíamos chamar dos atores do campo democrático popular, né? Eles é que estão dando o tom das manifestações nesse período. E aí a gente tem também as inovações, né, que aparecem, aí que a gente está chamando dos grupos antipetistas. Aí a gente juntou todos os grupos, então MBL, Revoltados Online, etc., eles estão aí nessa quarta categoria. E eles apontam aí, então, para essa renovação do ativismo nesse período, e eles levantam aí um ativismo muito forte em torno de uma polarização política, construída em torno do antipetismo, que vai ter um forte impacto na conjuntura, como a gente viu. Então, a gente pode dizer que já nessa quarta categoria fica muito presente essa convivência entre padrões tradicionais do protesto no Brasil e os novos desdobramentos aí, num contexto mais geral, que eu não tenho como aprofundar aqui, mas que é caracterizado por André Singer, esse período entre 2011 e 2016, como um período de instabilidade e crise do lulismo, né? Então, acho que esse quadro aponta um pouco para isso. Na quinta posição, não vou ir por um, só queria chamar a atenção de alguns elementos. Na quinta posição também parece um quadro novo, é isso que a gente está chamando de difusos, que são o quê? Atores que vão para a rua, seriam os grupos não organizados, né? Os indivíduos não organizados. É uma participação dos não organizados, que muitos colocam na chave dos grupos dos cidadãos ou dos ativistas mais soltos, né, convocados pela internet, enfim. É muito interessante essa categoria, porque também aí aponta muito a proximidade desses protestos que a gente viu no Brasil, nesse período, nesse ciclo, com que a gente tem visto no plano internacional, que também não vou conseguir apresentar aqui. Mas isso já aponta, acho que uma diferença bastante interessante aqui.
pensando né, nesses grupos difusos, são participantes que parecem ocupar o espaço público na condição de indivíduos desorganizados. Na categoria grupos identitários, bem, aqui, gente, o que vai ficar interessante, me parece? A gente tem nosso banco, na verdade, ele começa em 2003 e vai até 2016. Mas que a gente só conseguiu ainda consolidar, porque é um banco muito grande, ele é muito trabalhoso de mexer, a gente conseguiu consolidar entre 2011 e 2016. Mas o que vai ser interessante perceber é quando a gente puder comparar no marco histórico mais amplo. Então, a nossa expectativa é que grupos antipetistas não estejam nessa posição, difusos tampouco, grupos identitários também não. A gente está em pegar, aí sim vamos poder ver o que é a inovação desse período, né, que tem a ver, inclusive, com o período dos dois governos Lula, né? Enfim, também é coisa que a gente pode colocar no debate, mas isso reflete, em grande medida, o adensamento das lutas sociais no Brasil na década anterior. Nesses grupos identitários, a gente tem fundamentalmente os movimentos feministas, os protestos, né, em torno, convocados por mulheres e, em menor número, LGBT, da comunidade LGBT. Bem, outra categoria aqui que aponta para essa novidade são os coletivos ou grupos ad hoc. Isso é muito interessante, a gente tem que estar começando a trabalhar um pouco mais qualitativamente, porque essa é uma pesquisa quantitativa e a gente está associando ela já há 2 anos atrás com pesquisa qualitativa, com entrevistas em profundidade, com lideranças e movimentos sociais que foram importantes nesse período. E aqui a gente tem acompanhado com particular cuidado todos os processos de ocupação, Ocupa Estelita, Ocupa Tudo, as ocupações de escolas secundaristas, e eles são todos um pouco aqui nessa chave de coletivos ou grupos ad hoc, né, que trazem toda uma proposta de horizontalidade, de autonomia, com também grande renovação do ativismo. Bem, aí eu não vou continuar, porque isso aqui, né, acho que já está mais possível entender um pouco melhor, que é a questão dos indígenas, enfim. O que eu queria chamar a atenção rapidamente aqui, então, nesse slide, para chegar na minha conclusão final lá. O que a gente pode concluir parcialmente, né, desse cenário? Em primeiro lugar, uma enorme diversidade dos atores sociais que foram às ruas nesse período. Por isso que eu falo, quando a gente olha pelo retrovisor do golpe das nossas derrotas, a impressão é que a sociedade mobilizada nesse período foi apenas uma sociedade voltada a jogar água no moinho do antipetismo, da luta contra a corrupção, etc. Mas não, o que a gente vê é um conjunto muito vasto, muito heterogêneo de forças sociais que se mobilizaram ao longo de todo esse período. A gente teve aqui também essa conclusão parcial, que a gente tem muita continuidade no padrão de protestos no Brasil nesse período, com trabalhadores, populares, moradores, estudantes, e também muita inovação, com grupos antipetistas, né, com os coletivos ad hoc, como a gente chama aqui, que são esses conjuntos de grupos que se organizam em torno de pautas específicas e que depois, alguns deles inclusive, se dispersam uma vez a pauta atendida. O que a gente viu também é que não foram só os grupos precarizados que foram para as ruas nesse período, mas também não foi só a classe média, né? A gente tem também, em termos de relações de classe, uma grande heterogeneidade nesse momento. Quando a gente fez um esforço também de analisar os impactos da campanha de junho sobre a participação dos protestos, e a gente fez um exercício que foi isolar aquele período do ciclo de protestos de junho, né? Aqui entre 6 de junho e 20 de junho, e pensar se tinha alguma mudança nesses atores que participam, antes e depois de junho. E aí é muito interessante perceber que junho, de fato, abriu uma oportunidade política inédita para os setores de direita no Brasil. Os grupos antipetistas estavam, quando a gente compara, né, antes e depois de junho de 2013, aqui eles estavam na 8ª posição, você já tinha protestos contra o governo do PT, com toda aquela estética, inclusive, antes de 2013. Tem, inclusive, uma capa de jornal que é muito interessante, na Folha de São Paulo, em 2011, que é um rapaz com o rosto verde e amarelo, com uma manifestação em Brasília, com gente atrás com vassoura verde e amarelo também, e ele segurava um cartaz dizendo: Brasil rico é país rico é país sem corrupção, fazendo um diálogo direto com o slogan do governo: país rico é país sem miséria.
né? Então já tinha ali um confronto anunciado já em 2011, mas ainda de forma minoritária. Então 2013 abre de fato uma oportunidade política inédita para os setores oposicionistas. Mas como eu vou colocar, ele não abriu oportunidades políticas inéditas só para esses setores, mas também para a esquerda organizada, né? Para a esquerda, para novos grupos, para setores progressistas à esquerda. Que a direita tenha sido capaz de transformar isso em voto e falar ao coração da nação brasileira é um outro assunto que a gente tem que colocar, mas junho de 2013 ele abriu oportunidades políticas inéditas para um conjunto de forças oposicionistas, à esquerda do PT e à direita. Que os setores progressistas não tenham sido vitoriosos nessa disputa é um assunto que a gente precisa tratar. Por quê? Mas me parece aí muito um equívoco analítico e político atribuir a junho a vitória da direita radical nesse país, né? Acho que o pacote de junho é mais complexo. Bem, para avançar um pouco mais, eu queria trazer aqui, então, as reivindicações. Por favor, passar para o próximo. Não, pode passar para o próximo. Isso que eu tinha... Não, volta um pouquinho. Isso aqui é o que está lá, né? Eu mostro como é que você tem uma mudança no pré-junho e no pós-junho, grupos antipetistas que estão aqui vão para lá e os difusos também. Então, apontando como é que junho, de fato, tem um impacto no padrão do protesto no Brasil. Mas pode avançar, isso está mais detalhado no artigo, não é o caso de fazer isso aqui. Quando a gente pensa quais são as queixas e reivindicações, ou seja, por que as pessoas foram para a rua, a gente vê uma análise das reivindicações, né, evidencia um padrão de mobilização social nesse período, marcado pela combinação entre uma crescente polarização política em torno do eixo PT versus anti-PT, combinado a sentimentos de insatisfação que se estendem sobre diversos temas. Então, o primeiro tema ali é governo e sistema político, apontando que nesse ciclo o grande tema é a crise da própria democracia. Essa é a grande reivindicação que leva as pessoas à rua, né? Então, todo o tema da corrupção, fora Lula, fora Dilma, fora Cunha, todos os fora, tanto contra, a favor, está ali em cima no eixo governo e sistema político. Então, esse é o tema. A gente também entende que isso provavelmente não vai aparecer nos períodos anteriores, primeiro e segundo governo Lula. A gente tende a nossa hipótese é que a gente vai ter uma diferenciação significativa aí. Esse gráfico, então, mostra que foram 3 conjuntos de problemas que motivaram os protestos. Então, em primeiro lugar, né, governo e sistema político, a partir do qual se constrói a polarização política PT e anti-PT. Depois, salário e condições de trabalho e o que a gente está chamando de condições de vida nas cidades. Então, todo o tema do transporte público, da moradia, enfim, todo o desafio de viver nas grandes metrópoles, principalmente, está dentro dessa categoria. Então, a gente pode dizer que elas condensam, né, as principais reivindicações que os brasileiros levaram às ruas nesse momento. Então, a categoria governo e sistema político, como eu disse, abrange, né, todo esse debate da corrupção, etc. A categoria salário e condições de trabalho expressa a centralidade ou a importância do conflito distributivo e, em certa medida, os limites da capacidade dos governos petistas de incorporarem essas demandas, né? A gente teve, em 2000, é importante a gente lembrar que a gente teve em 2011, 2012, uma forte conjunto de greves, inclusive nos setores públicos, com muitas universidades, né? Universidades federais. A gente teve um forte ciclo de greves junto ao funcionalismo público federal, com as universidades. A gente teve também greves que se desenvolveram à margem dos sindicatos, né? Principalmente as greves envolvendo a construção das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Giral, Santo Antônio, e também com os operários que atuaram na Copa do Mundo de 2014, enfim. E greves, a Andréia, que é especialista em trabalho, ela trabalha no artigo essa ideia das greves selvagens que aconteceram nesse período, mostrando inclusive inovações do ativismo por dentro da própria atuação sindical, né? Ou seja, greves que aconteciam fora das estruturas sindicais. Bem, por fim, a categoria condições de vida nas cidades, então, como a gente disse, reflete a forma como as experiências cotidianas de privação atuaram no confronto. Quanto tempo eu tenho, Luciano? Meu favor, não funcionou. 10 minutos, ótimo. Aqui a gente vê, né, então, como eu disse, nessa categoria condições de vida, os problemas relativos à moradia, que é o principal peso na categoria, com 40%, transporte, política urbana e serviços públicos no geral, né? Então, isso é importante a gente perceber. Eu, para destacar
verdade, as 3 primeiras um pouco a gente esperava encontrar, mas essa chamou a nossa atenção, porque nessa categoria estão protestos como moradores protestam contra a morte de criança por polícia, moradores protestam contra o arbítrio policial, e a gente não esperava encontrar a força dessa categoria na 4ª posição, porque no geral esses protestos eles não ganham asfalto, são protestos mais invisíveis, né? Eles ficam nas suas comunidades. Só que quando a gente foi juntando o conjunto de registros, a gente viu a força desse negócio, né? Nessa categoria, então, o que tem aí? A gente tem demandas por esclarecimentos de crimes, sejam cometidos pelo Estado ou por particulares, demandas gerais, sim. No geral, os protestos envolvem queixas dos moradores de comunidades pobres contra abordagens violentas da polícia, morte de moradores por policiais, investigação de chacinas e etc. Então é muito interessante, a gente teve nesse contexto aqui a campanha Cadê a Marildo, que eu acho que é bastante interessante também da gente ter em mente. Bem, o que a gente pode concluir aqui, né? Claro que eu sintetizei demais, e até é muito difícil fazer isso, mas o ponto que eu queria destacar aqui, por isso que eu peguei esses dois slides mais fortemente, é uma coisa que me parece que tem muitas implicações para a gente pensar o cenário das resistências populares, em termos de suas perspectivas e desafios hoje. É que o padrão de protesto nesse período se caracteriza pela combinação de 2 dinâmicas distintas, elas estavam juntas. De um lado, a gente tem a polarização política em torno do eixo PT versus anti-PT, e por outro lado, a gente tem uma heterogeneização de atores, agendas e formas de fazer luta que não são redutíveis a essa polarização. Excede essa polarização. Tem uma riqueza do ativismo social no Brasil, nesse período, portanto, que exige que a gente pense essas 2 coisas articuladas, mas que não cometamos o risco de submergir uma coisa na outra, né? Como se todos os protestos nesse período estivessem associados a uma clivagem direita e esquerda. O campo do ativismo popular, o campo das resistências populares nesse período vai muito além disso. Aliás, quando a gente olha para 2011, 2012, o que a gente vê é que quem estava na rua protestando, querendo ampliar o conjunto das mudanças por esse governo, eram os setores progressistas à esquerda do PT, né? Que discutiam contra o modelo de desenvolvimento predatório das pessoas e do ambiente, que exigiam uma ação mais forte do governo contra o genocídio da população negra. Então, que a gente teve em 2015, né, Marcha das Mulheres Negras em Brasília, uma coisa espetacular. Então, assim, a gente tem um cenário aí que eu acho que seria um equívoco analítico, um equívoco político, reduzir este cenário das resistências populares à polarização política, ao eixo direita e esquerda. Eu acho que um grande desafio hoje é justamente como é que a gente consegue combinar essas coisas e construir uma narrativa de mudança que, ao mesmo tempo, entenda a dinâmica, né, da polarização política colocada, mas também a força que emerge de outras visões, inclusive, sobre democracia, sobre padrões de relação entre Estado e sociedade, sobre narrativas sobre o Brasil, que emergem dessa diversidade social que aparece, principalmente se fortalece a partir de junho de 2013. Então é isso, né? Acho que o principal elemento que eu queria trazer hoje é que essa lógica da polarização política me parece conviver com outra, que é da heterogeneização, da mobilização social. Novos atores e novas demandas foram reconhecidas e levadas para a esfera pública, né? Isso aponta para um cenário muito mais ambíguo para a gente pensar hoje, muito mais complexo, muito mais contraditório para a gente pensar hoje, que a gente está chamando de resistências populares, né? Acho que tem um grande desafio, por exemplo, da gente pensar como é que lutas identitárias em torno da classe se articulam com lutas em torno de outras identidades, né? Qual o lugar de uma política interseccional nesse momento em que a gente está vivendo? E o que vem com junho de forma muito forte, mas depois se expressa nos outros protestos, é como é que a gente pensa o lugar de uma política do afeto. Acho que isso também está presente muito nos filhos, nas manifestações dos filhos de junho. As ocupações secundaristas, o ele não, o vira-voto em 2018, são todas expressões, inclusive, de uma outra forma de fazer política, que também emerge nesse contexto e tem um profundo impacto nisso que a gente está chamando de resistência populares. Então, as nossas organizações tradicionais de esquerda, elas continuam vivas, apesar de tudo, né?
elas continuam, delas advém o principal recurso de mobilização ainda hoje no país. Elas têm estrutura, né, embora CUT tenha mandado embora metade dos seus quadros, né, com uma situação financeira muito complicada, isso certamente vai ter impacto no ativismo futuro. Mas o que a gente vê é que essas organizações continuam sendo muito importantes para a construção da resistência popular, mas que são novos conjuntos de atores que parecem que têm hoje a capacidade de conversar com as pessoas comuns e de mobilizá-las de fato por uma resistência ampliada. Isso parece que a gente viu nas manifestações do dia 15, né? Tem uma renovação. As manifestações do dia 15 parece que mostram, mais uma vez, né, a força desse novo ativismo que foi, de certa forma, herdeiro do legado de junho, e que vem desafiando a forma como a gente pensa o que é fazer política, o que é a construção de protestos de mobilização popular nesse país. Enfim, é isso nesse contexto muito duro, é isso que, enfim, pensei em trazer para contribuir para o nosso debate. Muito obrigada, Luciana Catagiba. Nós passamos, então, para Luiz Felipe Miguel. Bom, bom dia a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, participando de mais esse Com Política. Eu, como dinossauro da área, estive na fundação, lá na Bahia, recepcionado por um dinossauro, mais dinossauro ainda que eu, o professor Wilson Gomes, que está aqui presente. E é uma satisfação ver a associação assim, firme, forte, apesar da conjuntura. Então, meus parabéns também à equipe, em particular à comandante-chefe desse evento, a professora Lisiane, que está aqui na mesa. E é uma alegria também estar na mesa aqui com a Luciane e com a Rosely, duas pesquisadoras por quem eu nutro a maior admiração e respeito, certo? A minha fala aqui vai ser mais especulativa, certamente menos interessante do que a apresentação da Luciana. Na verdade, a minha fala se constitui numa longa introdução e pouco mais do que isso, certo? Porque eu acho que a gente tem, para atacar o tema da mesa, certo? Que relaciona a comunicação política com os movimentos e as resistências populares, a gente tem uma dificuldade de atacar esse tema, pela dificuldade mesmo da gente se situar na conjuntura que a gente está enfrentando, certo? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que nós estamos num estado de perplexidade e de atordoamento, não só pelo tanto de pancada que a gente leva todo dia, mas também por transformações muito rápidas que afetam o nosso campo de estudos, comunicação e a política, nas suas duas dimensões básicas, certo? Acho que a gente está vivendo uma mudança rápida e profunda no cenário institucional e no modo em que a luta política se desenvolve, combinada uma mudança também rápida e profunda no cenário comunicacional, certo? Então, sinteticamente, são os fenômenos paralelos que vêm sendo chamados de desdemocratização e pós-verdade, tá? Nesse cenário, ilusões que estavam sendo cevadas há décadas foram destruídas com brutalidade. Dois aspectos, a meu ver, devem ser ressaltados em particular. O primeiro deles é que nós fomos colocados de novo e brutalmente frente ao caráter conflituoso e antagonístico da disputa política. Tá? Um caráter que visões idealistas que predominaram na teoria política a partir das últimas décadas do século passado tentavam desmentir ou matizar. É cada vez mais difícil pensar em termos de produção de consensos, pensar em termos das virtudes da discussão racional, quando nós não somos capazes de partir do reconhecimento comum, sequer de fatos básicos que até ontem eram aceitos como indiscutíveis, do tipo a Terra é redonda, a tortura é ruim, Olavo não tem razão. Então, tudo isso que era o básico, a gente não tem nem mais esse terreno comum para começar uma conversa. E nós fomos colocados também, novamente, em frente ao fato de que as instituições não são neutras,
certo? A opção por, em grande medida, reduzir a luta política, as instituições vigentes da democracia concorrencial e as brechas que nela foram obtidas, chegou ao seu limite. Em especial, o caráter de classe do Estado capitalista se desvela novamente agora em toda a sua nudez, e esse é o núcleo das chamadas pós-democracias. Tá? Para os autores que trabalham nessa perspectiva pós-democrática, o que ocorre é que a razão de mundo neoliberal está minando os acordos básicos que permitiam a vigência do modelo democrático que até então dominava e que passava por um determinado grau de concessão aos grupos dominados. Tá? Se lá na Antiguidade Aristóteles já descrevia a democracia grega como baseada numa lógica de moderação, certo? Os pobres moderavam o seu apetite para não usar o poder político para retirar a riqueza dos ricos, e os ricos também moderavam o seu apetite para não usar o seu poder econômico e tirar o poder dos pobres. A gente pode dizer mutatis mutandis, é claro que é um grande mutatis mutandis, que esse foi estava presente no pacto que permitiu o florescimento da democracia liberal no mundo ocidental, e esse pacto vem ruindo por uma série de motivos, que vão do fim da ameaça soviética à crise global da economia capitalista, vem ruindo lá nos nossos modelos, os países do norte, e mais ainda aqui, nos países da periferia do capitalismo. Não vou entrar a fundo nessa discussão nesse momento, evidentemente. Essa noção de uma crise da democracia global fluiu nos últimos anos da teoria crítica ao mainstream da ciência política, certo? Num processo que foi alimentado, sobretudo, pela vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nessa outra narrativa, na narrativa da ciência política burguesa, o foco está, em primeiro lugar, na imoderação dos políticos na disputa pelo poder, certo? Se a gente for ler lá o Levitsky, esse pessoal, esse é o centro. Quer dizer, parece que na política, como no esporte, a gente passou do boxe, que é um esporte violento, mas tem as suas regras, para o vale tudo, certo? Entra também o populismo, que também sempre é indigitado como um dos culpados, que levaria à decadência da qualidade da decisão pública, e, por fim, a culpa recai também no novo ambiente informacional, com a profusão de bolhas incomunicáveis entre si, que minam a possibilidade do debate público e, com isso, levam ao fenômeno associado a esse aspecto das chamadas fake news, certo? Então, a mudança no ambiente informacional vai compor o cenário da crise da democracia, seja como causa, seja como consequência, seja como efeito colateral, e a gente viveria num ambiente com a presença cada vez mais importante das notícias falsas, que vão sendo disseminadas por sistemas alternativos de comunicação, que vão fortalecer o sentimento de pertencimento a grupos políticos rivais e vão solapar completamente a possibilidade de um diálogo abrangente. E isso, então, vai dar combustível para a crise do jornalismo como sistema. Tá? Quer dizer, na democracia liberal, imaginava-se que o jornalismo cumpriria duas atribuições indispensáveis. Por um lado, ele fiscalizaria o governo, gerando transparência para as suas ações e possibilitando o bom exercício da accountability eleitoral, certo? E, por outro lado, estabeleceria um terreno comum de problemas e informações factuais que permitiriam o debate público entre diferentes correntes de opinião e grupos de interesse. A ascensão das chamadas fake news minou as duas funções, tanto a possibilidade de fiscalização do governo, quanto a possibilidade de estabelecimento de um terreno comum de debate, e comprometeu o desempenho da democracia liberal, tanto na sua dimensão autorizativa, quanto na sua dimensão deliberativa. No Brasil, essa preocupação com as fake news, embora aqui o termo tenha se popularizado depois, ela cresce com a ampliação da polarização política,
a partir das manifestações de junho de 2013, passando pela tumultuada eleição presidencial de 2014, passando pela preparação e deflagração do golpe de 2016, e, enfim, a vitória de Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Bolsonaro, cuja candidatura, a gente sabe muito bem, foi alavancada pelo uso deliberado de mentiras veiculadas em mídias sociais, sobretudo WhatsApp e YouTube, certo? Isso é algo que eu não vou me aprofundar, mas é importante, porque quando a gente importa a literatura que vem dos Estados Unidos, essa literatura dá uma centralidade ao Facebook, que tem uma dinâmica diferente, certo? Ao passo que aqui o WhatsApp e o YouTube geram peculiaridades. E Bolsonaro, que recusou qualquer tipo de debate ao longo da campanha, ele vai se tornar, no nosso emblema, no emblema brasileiro, de uma nova era, na qual o jornalismo profissional é marginalizado e o líder político se relaciona de forma imediata com uma multidão que não é mais uma multidão de cidadãos, mas uma multidão de seguidores, usando um discurso que não é desafiado nem por discursos opostos, nem por qualquer tipo de checagem factual. Tá? Tal, aliás, como Donald Trump, que é uma inspiração óbvia para essa estratégia. Eu falei ainda há pouco de polarização política, que é uma expressão que se tornou corrente entre os analistas do cenário brasileiro recente, mas que precisa ser matizada porque se trata claramente de uma polarização assimétrica. Tá? Esse é outro elemento importante para a gente entender a nossa situação. A esquerda brasileira, hegemonizada pelo PT e dentro do PT pelas correntes do lulismo, adotou há muito tempo e permanece adotando um programa conciliatório. Eu uso aqui conciliatório, deixo claro, sem nenhum caráter pejorativo, é uma expressão meramente descritiva, certo? Que não desafia o capitalismo, não promove a subversão das hierarquias vigentes, limitando-se a buscar a redução das desigualdades mais gritantes e ampliação da oportunidade para os grupos sociais mais desfavorecidos. Quem se radicalizou foi a direita, tá? Que rompeu com qualquer possibilidade de conciliação, passou a recusar qualquer espaço de diálogo, passou a exigir a implementação do seu programa máximo, certo? E adotou um discurso de combate sem tréguas a todas as promessas igualitárias presentes no pacto que a Constituição de 1988, de saudosa memória, encarnava. O fato é que, assimétrica ou não, a polarização leva à redução da possibilidade de debate entre grupos políticos concorrentes e, por isso, é um componente presente numa definição operacional de fake news, certo? É claro que a disseminação de inverdades com o objetivo de atingir adversários políticos não é nova, tá? Mas as fake news contemporâneas, elas possuem características próprias que elas podem ser motivadas tanto por interesses políticos quanto por interesses apenas econômicos, certo? No caso dos Estados Unidos, existe um peso importante dos caça-cliques, que são aquelas famosos adolescentes da Macedônia, né, que criavam um monte, só para ganhar os cliques no Facebook, buscavam apenas a remuneração vinda do tráfego na internet, mas, seja qual for a motivação, participam de um ecossistema que, numa primeira aproximação, pode ser definido por meio de 3 elementos complementares. O primeiro é o ceticismo quanto às fontes de conhecimento até então reconhecidas como legítimas, certo? Então, não se reconhece o jornalismo profissional, não se reconhece a ciência, não se reconhece a instituição escolar como fonte legítima de conhecimento. Então, isso é próprio da condição que foi batizada como pós-verdade, quer dizer, não existe nenhum critério fidedigno de validação da informação, existe uma determinação perene, é uma questão de escolha, certo? A gente tem relatos aí de professores do ensino médio, da área de física, que a professora diz que a Terra gira em torno do Sol, e o aluno diz, eu acho que não é minha opinião e deve ser respeitada como a sua, certo? Então, é isso, não existe como você validar qualquer tipo de conhecimento. E, em segundo lugar, melhorou? Em segundo lugar, a atração
por teorias conspiratórias que fazem com que essas mesmas fontes de conhecimento apareçam não apenas como incertas, mas como participantes ativas de complôs para difundir e sedimentarem verdades, e o terraplanismo é um exemplo extremo e eloquente desse tipo de abordagem. E, por fim, o uso das novas tecnologias de informação e comunicação como ferramentas incontroláveis para a geração de circuitos de difusão de verdades alternativas que, graças aos fatores que eu descrevi nos 2 itens anteriores, se tornam virtualmente invulneráveis a qualquer tipo de escrutínio crítico. Então, fica claro que a prevalência das fake news coloca em xeque tanto a possibilidade de um espaço de deliberação pública, de qualquer maneira que seja, quanto a legitimidade do jornalismo. Isso vai levar a outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é que o fantasma das fake news vai ser usado como a ferramenta central do jornalismo na sua luta para recuperar a sua legitimidade simbólica e, mais do que isso, o seu monopólio do provimento de informações. Então, como disse um autor, cujo nome eu não vou lembrar agora, as fake news formam o pânico moral do jornalismo e vão ser instrumentalizadas no autodiscurso do jornalismo dessa forma. Então, constrói-se um discurso de oposição entre, de um lado, o jornalismo, que tem os atributos da imparcialidade, da objetividade, da neutralidade, da fidedignidade e do profissionalismo, e, do outro lado, todo o resto. E esse resto inclui indistintamente as fábricas de fake news e formas alternativas de imprensa que buscavam se legitimar. Certo? Então, você tem a construção de um debate em que o jornalismo tenta se atribuir, de novo, um monopólio da capacidade de informação, e nisso ele se contrapõe tanto à indústria da disseminação de mentiras, quanto a formas legítimas de busca de circulação de informações a partir de critérios alternativos. E é importante a gente perceber que o jornalismo vai se firmar como sistema nas sociedades modernas graças à necessidade gerada também pela vida moderna do provimento regular de informações sobre eventos que, embora distantes, têm impacto importante na vida de cada um. Então, segundo a clássica definição do Adelmo Genro Filho, o jornalismo se configura como uma forma de conhecimento cristalizada no singular. Tá? Eu não vou aqui abordar e também não estou encampando todo o subtexto lukácsiano do Adelmo, certo? Mas só pegando essa definição, que se tornou uma definição clássica. E ele vai tomar a forma, o jornalismo, de um empreendimento especializado na tarefa de produzir, empacotar de uma forma consumível e disponibilizar informações para um público de consumidores, seja com financiamento, seja por dotação estatal, seja pela venda de informação ao público, seja pela venda do público aos anunciantes. Então, nesse processo, que é central para que o jornalismo se configure, cumpra a sua função como sistema na sociedade moderna, é ele ser capaz de selecionar os fatos relevantes para a vida em sociedade, né, a função de gatekeeper do jornalismo, e estabelecer um chão comum de informações para o exercício da sociabilidade e para o balizamento do debate público, que é a função de agendamento. Então, é algo que está fundado centralmente na confiança que o público vai dar àquilo que o jornalismo fornece, certo? Normalmente, o consumidor de informação não tem como checar a validade daquela informação, e isso não é algo próprio da nossa relação com o jornalismo, é algo próprio da vida na sociedade moderna. Nós somos dependentes de sistemas de expertise que nós não dominamos, em todas as áreas da nossa vida, quando nós vamos ao médico, quando nós entramos no avião, quando nós ligamos o micro-ondas e quando nós assistimos William Bonner no Jornal Nacional. Então, nós temos que acreditar que aquele sistema nos fornece algo que seja confiável. No caso do jornalismo,
A ideia, quer dizer, quando o jornalismo se constrói como sistema, é que a própria concorrência garantiria essa credibilidade por meio do controle mútuo entre os veículos, certo? Veículos submetidos aos mesmos constrangimentos no campo profissional, elaborados por profissionais com treinamento similar, seguindo rotinas produtivas também similares, deveriam chegar a resultados razoavelmente similares e, com isso, cada um garantiria a credibilidade do outro. De onde se conclui que o principal efeito ideológico do jornalismo, que é o efeito básico necessário para a geração de todos os efeitos ideológicos secundários, é transmitir a ideia de que o conhecimento singular que ele produziu é o conhecimento relevante, é o conhecimento necessário para a vida social naquele momento. Em suma, embora seja estruturado em menor ou maior grau pela concorrência interna, o jornalismo se afirma historicamente como um sistema monopolístico de provimento de informação. As novas tecnologias da informação colocam em xeque todo esse edifício, gerando um conjunto de desafios que o campo jornalístico tenta enfrentar, mas com dificuldades. O desafio mais evidente toma a forma da crise de financiamento das empresas jornalísticas, que compromete a reprodução das suas práticas profissionais atuais. As novas plataformas na internet, elas favorecem a circulação de informação grátis, certo? E mais do que isso, elas, em grande medida, permitem a desconexão entre a informação e a publicidade comercial que nos veículos tradicionais vinha colada ao acesso à informação. Então, apesar dos gigantescos esforços das empresas, a propaganda online se mostra menos eficaz, seja porque é eliminada nos múltiplos compartilhamentos da informação, seja porque existem ferramentas para fugir dela, seja porque enfrenta a resistência dos usuários que vêm como empecilhos à fruição dos conteúdos que desejam acessar. Ao mesmo tempo, um novo modelo de negócios mais enxuto compete por um lugar ao sol, tendo como recompensa a remuneração que plataformas como o Facebook ou o YouTube dão aos geradores de tráfego. Nesse caso, a verba publicitária é direcionada às plataformas que transferem apenas uma fração aos produtores de conteúdo, e para que essa conta feche, é necessário combinar um grande potencial para chamar a atenção do público e gerar tráfego na internet, ou seja, sensacionalismo, com um baixo custo de produção, ou seja, amadorismo. Essa busca de dinheiro fácil com informação barata e pouco confiável, evidentemente não é nova, certo? O Yochai Benkler fala que o caça-clique do Facebook é simplesmente o neto da manchete do tabloide, tá? Então não é que a gente esteja num mundo completamente novo, mas cabe observar que esse ambiente prejudica a posição dos concorrentes que buscam se basear em jornalismo sério. Tá? A produção da informação continua tendo custos, mas a disposição do público de pagar por esses custos está declinando. Se o consumidor não paga, e se os anunciantes se retiram porque tem dificuldade de atingir esse público, quem vai quitar esses custos? Então, isso empurra o jornalismo na direção de opções nada fáceis. Por um lado, tentativas de forçar o pagamento dos custos por parte dos consumidores, até o momento, parecem fadadas ao fracasso, por mais que tenham todos esses filtros e controles, mas a nossa experiência no dia a dia mostra que isso não funciona, certo? Que levante a mão aqui quem nunca, nas últimas 24 horas, usufruiu de uma informação não paga em algum canal da internet, certo? Por outro lado, o jornalismo pode, então, aproveitar o que ainda lhe resta e se colocar como vendedor de influência política. Política ou comercial, para deixar claro, certo? Se a gente quer pensar em algo, se a gente quiser manter algo parecido
com o jornalismo do século XX, será necessário pensar em formas radicalmente diferentes de sustentação econômica. O Robert McChesney, ele propõe, inclusive, um financiamento do jornalismo na forma de um financiamento público similar ao da pesquisa universitária, certo? Com independência, mas com financiamento. Aqui no Brasil não tem mais financiamento para a pesquisa universitária, não vai ter para o jornalismo, mas é a proposta que ele estava fazendo. Então, essa busca por novas formas de sustentar um jornalismo que não seja inteiramente refém de determinados interesses políticos e econômicos é necessária porque a função que o jornalismo exerce precisa ser suprida por alguém, certo? Mesmo que as novas tecnologias possam ter viabilizado acesso direto a algumas das informações que o jornalismo provia, as suas funções específicas de seleção e hierarquização ainda precisam ser preenchidas, tá? Eu não quero ter que ler milhares e milhares de páginas de documentos vazados na internet para encontrar a informação que é relevante ali no meio. Eu não quero ficar assistindo milhões de vídeos postados por mídias ninjas para encontrar um segundo de informação relevante. Eu quero que alguém faça isso por mim, que alguém me aponte o que é mais importante. Pode ser que o fato de que essa função de selecionador seja ocupada por mais pessoas, com pessoas diferentes entre si, que exista mais disputa, isso é potencialmente bom, mas não é imaginável que cada um de nós precise se defrontar com uma avalanche de informação não selecionada e não hierarquizada todo santo dia. Essa multiplicidade de gatekeepers pode gerar uma multiplicidade de critérios de formação de agenda, o que também potencialmente é positivo, mas leva ao risco de formação de grupos estanques que não se comunicam entre si. Na verdade, o aumento da disponibilidade de informação, a disponibilidade quase inesgotável de informação, ela permite também alcançar níveis inimagináveis de alienação, certo? Não é só que em busca da redução da dissonância cognitiva a gente é atraído por comunidades que expõem apenas pontos de vista similares aos nossos. Não é apenas que os algoritmos das redes geram bolhas que multiplicam esse efeito. É o fato de que a abundância de informação permite uma especialização de foco que significa o desconhecimento absoluto de todo o resto. Certo? Se eu quiser, eu posso ocupar todo o meu dia tendo como único item da minha dieta informacional a busca de fofocas sobre Marília Mendonça e Luan Santana, certo? E não saber de mais nada do que acontece no mundo. No entanto, isso não elimina o fato que vai haver uma agenda pública que vai nortear a tomada de decisões de alcance coletivo. Então, se a multiplicidade de gatekeepers permite equalizar um pouco a disputa pela construção dessa agenda, isso é bom, mas se serve apenas para nos tornar menos conscientes dela, presos nas nossas bolhas, daí isso é ruim. Então, nós temos uma disputa pela posição de gatekeeper legítimo, em que o jornalismo reforça o seu discurso de apego aos valores profissionais, à objetividade, respeito à verdade factual, isolamento estrito entre notícia e opinião, o que em si é problemático, e mais ainda no caso do Brasil, em que nós temos uma importação de produtos. A gente tem uma importação de toda essa discussão, mas num contexto muito diferente, porque nós temos um jornalismo profissional que, na verdade, foi, ao longo do processo político mais recente, um parceiro das indústrias de fake news, certo? A gente não entende o contexto, e não se preocupe, Lisiane, um dia eu termino, mas em breve. A gente tem um jornalismo profissional que foi parceiro, a gente não entende o processo de produção do golpe e o avanço do bolsonarismo sem entender a triangulação que foi feita no provimento de informação entre as grandes empresas de mídia, setores do aparato repressivo do Estado, como Judiciário, Ministério Público e Polícia, e as indústrias de fake news, certo? A gente podia ver a
adesão a narrativas mirabolantes sobre, sei lá, a fortuna dos filhos do Lula, donos da Friboi, porque existia uma base produzida antes pelas empresas confiáveis de informação sobre o maior escândalo de corrupção da história da humanidade e assim por diante. Então, se a gente acompanha, e eu não vou me estender nisso, o processo do golpe e o impedimento da vitória do PT nas eleições de 2018, claramente os meios de comunicação fazem uma tabelinha com as indústrias de fake news, ao mesmo tempo em que se apresentam como os porta-vozes da verdade factual. Com o bolsonarismo no poder, a situação muda porque existe uma acomodação difícil, porque o bolsonarismo não admite qualquer concessão à conquista de uma credibilidade estendida, certo? E entra numa guerra que favorece esse discurso dos meios de comunicação tradicionais. E nisso, eu chego assim à minha coda, certo? Como que movimentos sociais, movimentos de resistência podem pensar suas estratégias de comunicação nesse cenário modificado? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de pensar nessas estratégias porque existe uma grande mudança da realidade contra a qual a gente se defronta. Em primeiro lugar, não se trata mais de se contrapor a um discurso hegemônico único, certo? Não se trata mais de se contrapor à narrativa produzida pela mídia corporativa, como até recentemente era entendido como sendo o elemento número 1 de qualquer política de comunicação de movimentos contra-hegemônicos. Não se trata, portanto, mais de furar uma bolha para emplacar agendamentos e enquadramentos diversos, porque, na verdade, a gente tem hoje uma multidão de bolhas, certo? Então, o nosso foco é muito mais difuso. Por outro lado, o discurso, a sensibilização do público a partir de uma referência a um meio ambiente social e a uma razão comum está profundamente debilitado. E nisso, em particular, o valor, um conjunto de valores que expressavam consensos nominais, mesmo que hipócritas, mas que podiam ser mobilizados a favor da solidariedade social, da produção de uma maior igualdade. Esses consensos nominais não existem mais, eles estão sendo erodidos, certo? Esses valores de solidariedade